Olá pessoal, espero que todos estejam bem e dando sequência à nossa disciplina de angiologia. Agora vai ser a segunda parte, da identificação dos fatores de risco e avaliação da extensão da doença aterosclerótica periférica. Eu falei na última aula mais, um foco maior na identificação dos fatores de risco e agora eu vou dar o foco na avaliação da extensão da doença aterosclerótica periférica, tá? Chamo a atenção mais uma vez que a gente vai focar na doença periférica, que envolve não a parte cardíaca, também, exceto a parte cardíaca e a parte do sistema nervoso central, que a gente chama de periférico. Sobretudo nos membros inferiores, que é o local mais comum de ocorrer essa situação. Então, o sistema arterial, ele é todo o sistema de vasos, que sai do coração, aqui a aorta, o arco aórtico, então envolve o tórax, abdômen, os membros inferiores, os membros superiores, pescoço, aqui representado pela carótida, sistema nervoso central. Então, a parte que lida das doenças centrais, então é a neurocirurgia, a neurologia, a parte que lida com as doenças do coração, a cardiologia, a cirurgia cardíaca, e a parte periférica, então é todo o restante do sistema arterial, que não esses dois comentados. E a avaliação da extensão da doença periférica pode ser então no membro superior, no abdômen, nas vísceras, nos membros inferiores. Ela é feita, estou aqui mostrando mais uma vez o que nós vamos focar, é feito por 4 modalidades de exames de imagem, que são as mais importantes aqui. Então, aqui está sendo mostrado um ultrassom, Aqui vai ter um recurso que chama Doppler, ultrassom com Doppler. Esse Doppler ele consegue medir, detectar o fluxo sanguíneo, seja arterial ou venoso. Aqui é a arteriografia, então por meio de um cateterismo se coloca, se posiciona um catéter dentro de um vaso, aqui vai ser uma artéria hepática, e além de fazer diagnóstico, mostrar um aneurisma, um tumor, um sangramento, por exemplo, pode ser feito procedimentos, pode se colocar então, injetar partículas, nesse caso aqui uma embolização hepática, uma quimioembolização hepática, onde se coloca quimioterápico e partículas para embolizar, que significa entupir, Então se entope as artérias hepáticas aqui para poder fazer o tratamento desse tumor. Então, mais uma modalidade. A ressonância magnética, aqui existe uma máquina que se chama Gantry, do inglês, é Gantry, Gantry. Então, esse Gantry aqui, ele é parecido com o da tomografia, só que ele é um pouco mais longo, ele é mais profundo. A sensação de claustrofobia do paciente, às vezes, é um pouco maior na ressonância, porque tem uma profundidade, essa abertura desse aparelho aqui, tá? A tomografia é parecido, mas ele é maior, tem essa abertura aqui maior e ele é menos profundo. Outra grande diferença, a diferença básica, na verdade, é a geração de imagem, A ressonância se gera uma imagem a partir de um campo magnético, um grande ímã, uma espécie de ímã. Esse aparelho, então, consegue fazer esse campo magnético extremamente potente, onde vai alinhar as moléculas, os átomos de água, sobretudo, que são as moléculas mais leves que a gente tem no corpo, e daí um processo de leitura envolvendo softwares, matemáticos e equipamentos, ele consegue fazer uma transformação dessas forças em imagem, desse campo magnético que foi gerado em imagem. A tomografia, ela já usa raio-x, a técnica aqui, a modalidade básica é o raio-x, igualzinho se faz uma radiografia. No entanto, existe um aparelho bem mais complexo, um aparelho aqui mais moderno, que eles fazem várias centenas de cortes tomográficos, são como se fosse raio-x
fatiados no paciente, né? Então vai fatiando como se fosse descascar uma laranja, por exemplo, né? Porque essa estrutura fica girando aqui dentro. Ao girar, a mesa vai entrando, então vai saindo como se fosse uma casca de uma laranja quando a gente descasca, mas muito fina, com milímetros, né? 1 milímetro, 2 milímetros de espessura. Daí isso então ele é reconstruído, a gente consegue enxergar. A arteriografia também, o princípio é raio-x, essa imagem também é gerada por raio-x, se pisa no pedal e se vê isso dinamicamente, é um filme que se passa aqui. Enquanto o pedal está sendo pressionado, a imagem aparece. E o ultrassom, a tecnologia dele é um ultrassom, né? Uma onda de som que sai, uma onda mais alta que o som audível no ser humano, é gerada nesse aparelho aqui, nesse probe de ultrassom. Então se sai então um som mesmo, um comprimento de onda mais alto, e ele é refletido nos tecidos. Quanto mais denso o tecido, mais rápido ele é refletido. E no ar também, o ar tem a característica de refletir muito o som. Então, onde tem ar também, ele é refletido precocemente. Isso é gerado uma imagem. Então, essas são as 4 modalidades principais que a gente vai fazer a avaliação da doença aterosclerótica periférica. Então, vamos falar na extensão primeiro, né? Nosso propósito é saber o local que está cometido, aquele segmento do corpo, né, que tenha uma aterosclerose, que é o processo inflamatório progressivo, que a consequência mais grave dele é a oclusão do vaso. Então, progressivamente vai acontecer uma estenose, por exemplo, eu estou apontando aqui na artéria femoral, essa estenose ela vai sendo cada vez ficando mais intensa até provocar uma oclusão, e daí a parte distal dessa estenose, a parte de baixo, ela vai sofrer então com isquemia, com falta de oxigenação. Isso pode acontecer nos órgãos também, nas vísceras, por exemplo, no rim esquerdo, no rim direito. Apesar de ser mais raro, pode acontecer tronco celíaco, no baço, artéria hepática, então nas vísceras também pode acontecer esse fenômeno. Assim como na própria aorta, né? Um processo aterosclerótico de aorta vai estenosando até chegar à oclusão, que é o grau máximo de complicação, e provocar uma isquemia bilateral, né, nos dois membros, né, direito e esquerdo. A tomografia então é um exame que se usa bastante. Isso aqui é uma angiotomografia. Para se ter essa imagem é preciso injetar um contraste, o contraste iodado. Então se faz injeção desse contraste na veia, uma veia periférica, geralmente do braço, pode ser do braço direito ou esquerdo. Aquele sangue chega no coração, ele vai circular do coração direito para o coração esquerdo e daí passar para o sistema arterial, para a aorta. Isso demora um tempo, 20 segundos, 15 segundos, mais ou menos. Então, desde o momento que se injeta o contraste na veia e se faz a aquisição de imagem, se espere esse tempo, alguns segundos, 20, 15, 30 segundos, para chegar na fase arterial. Está cheio de contraste nas artérias. Isso é documentado, é registrado, e a máquina pode fazer daí essa reconstrução. Essa imagem, então, essa que a gente está vendo aqui, é uma reconstrução tridimensional de uma angiotomografia, numa fase arterial. A gente está vendo muito bem a aorta, os ramos aqui viscerais estão confusos, né? Mas eles aparecem, um tronco celíaco, artéria esplênica, a mesentérica, bifurcação da aorta, está mostrando então as artérias dos membros inferiores. Então a gente está fazendo uma avaliação do sistema arterial com a angiotomografia. Aqui nesse caso não tem nenhuma doença, tá? Tá um exame completamente normal. Aqui já é uma ressonância, é parecido, a imagem às vezes pode ser até confundida, mas já é uma ressonância magnética, o princípio é outro, né? O princípio da geração de imagem já é outra forma. Aqui já tem uma oclusão, mostra uma oclusão da aorta distal. Então essa aorta aqui, ela vem com a parede lisa, de repente fica com irregularidade parietal, existe uma oclusão nessa aorta aqui, abaixo das artérias renais, tem uma artéria renal aqui à esquerda, a artéria renal à direita, uma oclusão,
e vai reencher. As artérias aqui ilíacas, elas voltam a aparecer com as paredes regulares, vai descendo até a perna. Aqui também a artéria ilíaca esquerda, a ilíaca comum esquerda, no finalzinho dela, a ilíaca interna, a ilíaca externa esquerda, vem descendo até a perna. A gente não consegue ver as artérias aqui no tornozelo, não sei se é um problema de perfusão, aparentemente sim, mas a gente pode melhorar essa imagem no pós-processamento, mexer na imagem, dar zoom, girar essa perna, girar esse corpo e fazer um pós-processamento para identificar se tem alguma lesão no tornozelo. Mas aqui está muito claro, é a doença aortoilíaca. Então, está faltando um pedaço aqui da aorta e a bifurcação inicial aqui das ilíacas comuns. A gente consegue avaliar a extensão dessa doença. Então, esse paciente tem uma oclusão aortoilíaca. Então, ele sofre de isquemia nos membros, né, na pelve, pode ter uma claudicação desde nádega, coxa e perna. A queixa dele, então, é uma dor que começa no território irrigado por essas artérias ilíacas aqui comuns. Então, é nádega, coxa e perna. Sobretudo, a parte mais proximal, nádega e raiz da coxa. Já que o sangue ele recanaliza, ele volta a aparecer e ele vem descendo até a parte distal. Salvo uma imagem aqui que não a gente consegue enxergar direito, mas não está adequada para ver o tornozelo. A gente está vendo o foco dessa imagem está sendo aqui. O ultrassom. Aqui é um ultrassom que é um exame que usa o som para fazer então as imagens, gerar as imagens. Um som com a frequência maior do que a frequência audível, e é essa estrutura preta e branco, né? Que a gente chama de hipoecogênico, está mais escura, hiperecogênica está mais clara, e aqui esse ultrassom tem o Doppler, é um ultrassom com Doppler, são dois exames. O Doppler a gente ativa uma caixa, então que está dentro dessa caixa, a gente não vê todos os limites da caixa em verde, mas existe uma caixa em verde, e dentro da caixa o que tiver um fluxo vai aparecer ou em tom de vermelho ou em tom de azul, às vezes até um tom em verde ou laranja. Toda essa cor aqui, esses tons de cor, eles podem aparecer dependendo da velocidade. A velocidade mais rápida afastando o transdutor vai ser verde, a velocidade mais rápida chegando no transdutor vai ser laranja. Velocidades não tão altas assim, mas afastando o transdutor ou chegando no transdutor. Então, esse espectro de cores ele vai mostrar isso, qual o fluxo desse vaso. Então, o fluxo desse vaso vai ser do corpo, né, dos pés, tá vendo, dos pés, para o crânio. Então, sentido, então, para o crânio. Isso é um padrão que se faz, a gente sabe que é uma carótida, então, com fluxo normal, apesar de ter um artefato aqui azul. Isso é uma hora de uma diástole, né? O coração tem uma sístole, diástole, às vezes pode ter e a própria artéria também ela dilata, depois ela contrai, pode ter um turbilhonamento. Isso é fisiológico. Mas o padrão é de fluxo vermelho, né? Um fluxo que então que está subindo dos pés para a cabeça. Esse Doppler também pode ser colocado em forma espectral, em forma de gráfico, de curva, né? Então a gente coloca, aperta mais um botão, aparece uma caixa, essa caixinha aqui vai medir o fluxo que está passando no sangue. Então aparece aqui uma carótida, aqui a caixa do Doppler está aqui, está vermelho, está com fluxo então que deveria ser, e aqui tem uma estenose, ó. Essa artéria ela deveria seguir linear, né, mais regular por baixo aqui, só que não segue, aqui tem uma irregularidade. Aqui provavelmente é uma placa, né? Então ela está provocando uma estenose nesse segmento maior e nesse segmento um pouquinho maior também. Está provocando então estenose nesse segmento da artéria. Se coloca essa medida e se vê se tem alteração de velocidade, de fluxo. Esse padrão então a gente pode detectar, analisar e estudar se aquela estenose é significativa ou não, pelo menos do ponto de vista hemodinâmico. Isso é importante, porque às vezes tem estenose, mas não tem comprometimento da velocidade ou do fluxo. Então, é um paciente que não
precisa de um tratamento rápido, né? Ele pode ser acompanhado, pode ser tentado tratamento clínico e não tratamento por angioplastia, por exemplo. A angiorressonância agora, deixa eu corrigir outra imagem. Eu tinha falado que essa aqui era uma angiorressonância, mas na verdade isso aqui é uma tomografia. Essas duas são tomografia. Aqui é uma tomografia com reconstrução tridimensional. Aqui é uma tomografia também, angiotomografia, em MIP que se fala, né? Uma técnica que se chama MIP. Ela fica com esse tom de cinza, até lembra uma ressonância. Mas aqui é uma tomografia. A ressonância vai estar aqui, né? Isso aqui é uma ressonância. Ressonância, ela tem outro princípio. Aqui a tomografia é em reconstrução MIP e aqui é a ressonância. Essa ressonância, ela vai ter a mesma função, mostrar então os vasos, tá? Esses vasos aqui, então, tem uma aorta, não ficou bem caracterizado a aorta. A dificuldade da ressonância é ter uma bobina, um aparelho que a pessoa usa por fora do corpo para poder melhorar a resolução dessa imagem. Então, aqui deram artefatos no abdômen. Então, esse exame foi dedicado para mostrar melhor as pernas. Então, os vasos estão normais aqui nas pernas. E aqui a aorta parece que tem uma estenose aqui da helíqua interna, tá? Das duas helíquas internas, a aorta distal. Está aparecendo. Posso também usar o pós-processamento, né? Posso pegar essas imagens no computador e mudar isso aí, colocar em fatias. Aqui está uma imagem em reconstrução, já posso colocar ela em cortes axiais e estudar melhor a situação para poder saber qual a extensão da gravidade daquela lesão, se é que tem alguma lesão. Mostrando para vocês como é que é isso. Isso aqui é uma ressonância magnética. Então deixa eu colocar aqui no automático. Então os vasos, tem uma veia aqui por fora, mas os vasos estão aqui, os vasos, as artérias femorais, ela vai estar aparecendo aqui, deixa eu devagar. Então tem um joelho, aqui tem a parte muscular, aqui vão ter dois vasos, os vasos poplíteos, né, perto do joelho, aqui tem a patela. Então tem os dois vasos aqui, uma artéria e uma veia, os dois vasos aqui, uma artéria e uma veia. Aqui eu acredito que a artéria seja da frente, deixa eu ver. Onde que está? A artéria da frente é a menor e a veia de trás, geralmente ela é maior, mais dilatada do que a artéria. Então, esse exame é um corte axial, ele está pequeno, foi só um exemplo para vocês verem que a gente tem um filme, né? Aqui é um segmento da perna, do joelho, melhor dizendo, foi só um segmento do joelho que eu peguei para ilustrar para vocês que a gente vai acompanhando esses vasos, se eles estão presentes, cheios de contraste ou não. Aqui a safena, que dá mostrando uma veia safena normal, é mais para mostrar isso, passar essa ideia para vocês. Ele não está um exame completo. A angiotomografia, né? Falamos lá no começo da angiotomografia, aqui a imagem de reconstrução, e aqui é uma imagem de reconstrução também. Aqui era normal, mas aqui de um paciente com uma oclusão de aorta. Então a aorta está aqui, tem o tronco celíaco, a mesentérica superior, abaixo da mesentérica superior está ocluída essa aorta. E existe uma circulação colateral bastante exuberante, bem exuberante. Então, a circulação colateral envolvendo a parede torácica, pelos ramos aqui intercostais, tudo aqui é circulação colateral que vai chegar depois reenchendo aqui já é uma artéria femoral comum, lá no ligamento inguinal. Tudo isso aqui é placa, né? Então, um paciente grave, com uma doença bastante grave, tudo placa. Aqui vai encher só na artéria femoral superficial e profunda. Toda a artéria femoral comum está fechada. Todo o eixo ilíaco só tem placa, não tem artéria. Aqui eu não sei dizer, aqui tem uma placa. Ela parece até um stent, né? Está arredondada, mas é uma placa que está circunferencial, ao longo, fechando aqui todo o vaso. Então,
uma placa grande, aqui eu tenho certeza que tem sangue, então essa doença do lado direito é menos pior do que o lado esquerdo, né? Ela está reenchendo aqui na femoral comum, e aqui reenche mais um pouquinho abaixo, bem no finalzinho da femoral comum, né? A femoral superficial com a femoral profunda. De qualquer forma, o que eu quero mostrar para vocês é isso. É possível avaliar bem a extensão com uma angiotomografia ou angiorressonância dessas doenças ateroscleróticas. Aqui, uma situação então de oclusão da aorta, a aorta abaixo das renais, até todo o eixo ilíaco bilateral, não só da aorta, mas da ilíaca externa, da ilíaca interna, da ilíaca comum. A ilíaca comum, ilíaca interna no vejo e a ilíaca externa, dos dois lados. Bastante grave, mas é um membro, é uma situação crônica, pois esse paciente conseguiu desenvolver muitas circulações colaterais vindo pela parede abdominal, e esse sangue vai chegar e vai reencher então as artérias das pernas, né, dos membros inferiores. Então é um paciente com a situação crônica, mas deve estar sofrendo de claudicação, de limitação de vascularização. Aqui é uma angiotomografia, então é uma tomografia com contraste, estou vendo a aorta bem com realce, né? Ela está realçada pelo contraste, então estou vendo aqui a aorta distal bifurcou nas ilíacas, ilíaca direita, que bifurcou em ilíaca interna e ilíaca externa, estou seguindo aqui ilíaca externa, lá também ilíaca externa, agora esquerda, aqui cabeça do fêmur vira artéria femoral comum, a artéria femoral comum bifurca em profunda e superficial. Essa artéria femoral superficial vai até próximo ao joelho, que lá vai se transformar em artéria poplítea. Então aqui é a dinâmica do exame de angiotomografia, parecido com a angiorressonância, né? São imagens da angiotomografia. Aqui agora um segmento mais longo, peguei a pelve toda, né? Toda a pelve está sendo documentada aí, e os vasos estão realçando. Tudo que é dessa cor são artérias, né? As artérias que vão se bifurcando, as artérias vão se bifurcando. Ó, aqui são os ossos. Então, mais uma vez, a aorta distal, ela bifurca, ilíaca externa, bifurcou de novo, interna e externa. Antes era ilíaca comum, corrigindo. Ilíaca externa, cabeça do fêmur, então, é femoral comum bifurca em femoral profunda e superficial, e a superficial vai até o joelho, vira poplítea e depois segue até os pés lá com as artérias tibial posterior, anterior e fibular. Tá? Então, essa é a dinâmica. O objetivo aqui é mostrar que é possível, são exames bastante detalhados, né, minuciosos, que a gente pode avaliar então a extensão da doença aterosclerótica. A arterografia, então voltando a falar sobre ela, né, é um procedimento que se usa catéter, então por meio de uma punção a gente faz um cateterismo e injeta contraste. Aqui foi um procedimento de quimioembolização hepática de fígado. Eu fiz esse procedimento, né? Eu estou acompanhando aqui o antes de embolizar, como é que estavam as artérias hepáticas, tinha um câncer na periferia de cá, e aqui ficou embolizado, né? Então é um procedimento de embolização. A arterografia permite não apenas um diagnóstico, mas permite o tratamento. Poderia ser uma estenose, né? Já que a gente está falando de doença aterosclerótica, poderia enxergar uma estenose também e fazer daí uma angioplastia, que é isso aqui. É um caso, aqui na verdade é só uma ortografia para documentar essa aorta. Deixa eu voltar um pouquinho a imagem, para ela ficar mais nítida para nós aqui. Aqui é uma aorta lisa, sem irregularidades, né? Então as paredes estão regulares, bifurcação da aorta, aqui é a ilíaca comum direita, ilíaca comum esquerda, aí bifurca a ilíaca comum interna e a externa, bifurca aqui interna e a ilíaca externa direita. O catéter está vendo aqui, ó, foi uma punção pela
artéria femoral direita. O cateter está subindo e se fez então uma aortografia. Então é essa a imagem. Se tiver algum problema de estenose, pelo mesmo acesso é possível trocar esse catéter, pôr um catéter balão, um catéter de angioplastia e fazer então a angioplastia. Deixa eu ver qual que é esse caso. Aqui já está mostrando outra situação, também uma aortografia, o catéter posicionado aqui no nível da aorta, mas acima das artérias renais. Aqui tem a artéria renal à esquerda, a artéria renal à direita. Já está mostrando uma aorta bem doente, toda irregular. E lá embaixo tem uma irregularidade aorta mais importante, caracterizando uma estenose de uns 40%. Mas vai ter uma estenose na origem, que eu vou passar o filme, vai ter uma estenose por aqui, ó. Vai dar uma estenose de quase 80% na origem da artéria ilíaca comum direita. Além de ter uma estenose também, aqui a artéria renal direita, ela está com mais irregularidade, aqui caracteriza uma estenose. Aqui é mais uma irregularidade sem caracterizar a estenose, na renal esquerda. Vamos ver duas lesões. Então, lá de cima do rim. Na verdade, eu achei que tivesse lesão, não. Então, só tem irregularidades, não tem estenose. Eu não caracterizaria aqui uma estenose tratável, uma irregularidade, ou uma estenose leve, que seja. E aqui embaixo, na artéria ilíaca comum, bem na origem, aqui sim, tem uma grande estenose, né? Tem uma placa, toda essa parte aqui parece uma mordida, né? Essa parte entrou aqui é uma grande placa, é uma imagem negativa que tem branco aqui, então é uma grande placa causando uma estenose bem significativa da ilíaca comum direita. O catéter foi posicionado aqui na aorta para uma incisão à esquerda, mas o tratamento exige passar o fio guia por esse pedaço daqui da artéria que está estenosado, ou fazer essa curva aqui, ou fazer uma nova punção do lado direito e subir no catéter por aqui. Se coloca um catéter balão para poder dilatar isso e depois um stent para manter isso aqui aberto. Está bem pequeno aqui, tem uma estenose significativa. Aqui está mostrando um outro caso, uma oclusão crônica cheia de colaterais. Aqui é o fêmur, uma oclusão da artéria femoral, cheio de colaterais, né? Está ocluída naquele ponto. A gente fala aqui oclusão crônica porque tem as colaterais envolvidas. Uma oclusão aguda não aparecem as colaterais, aparece simplesmente o vaso com interrompimento precoce do fluxo e não vê mais nada. Então, aqui é um caso tardio. Aqui a gente está mostrando uma ortografia dinâmica. A mesa vai acompanhando, aqui mostrando algumas coisas que apareceram aqui. Aqui tem defeito de enchimento na artéria femoral profunda. Então, tem umas imagens que parecem defeito de enchimento. Agora, eu não posso falar se é um trombo ou se é uma placa na parede, ou na parede anterior ou na parede posterior. A gente não consegue saber se está antes ou depois. Pode ser só uma placa e a luz está normal. Ou pode ser um trombo, né? Um defeito de enchimento, um trombo lá dentro da artéria femoral profunda. Eu acredito que seja só um cálcio na parede, porque o fluxo está rápido. Se fosse trombo, não teria um fluxo chegando junto dos dois lados, né? Então, acho que é só um cálcio na parede anterior ou na parede posterior. Para eu saber isso, eu preciso girar a máquina e saber se isso está lá na parte de trás ou está na parte da frente. Mas eu acredito que seja, então, uma calcificação e não um trombo, que é um coágulo dentro da luz do vaso. Aqui continua, e aqui tem uma oclusão, ó, abrupta, mas é uma com colateral do joelho. Estão falando que é um processo crônico. Então, aquela artéria femoral, ela oclui na transição com a artéria poplítea, um pouquinho acima da interlinha do joelho. Colaterais vão mantendo o membro viável,
E esse foi esse exame. Deixa eu ver se tem mais um outro interessante para a gente. Aqui já é um catéter posicionado na artéria poplite, abaixo da interlinha. Está mostrando que tem uma oclusão dessa poplítea e aqui tem um ramo da tibial anterior. E o sangue, o contraste não liga essas artérias. O catéter chegou aqui já, mas ele recanalizou só por dentro daquela placa. Da falta recanalizar abrindo aquele fluxo, né? Ver se vai conseguir abrir aqui. Aqui já tem um balão posicionado. Então, o balão, a gente insufla o balão, ele vai abrindo a luz. Então, antes era só o fio guia que passou, ele afina o fio guia, e agora isso é a angioplastia propriamente dita. Aquele balão é insuflado, se mantém aberto, abrindo um canal, né? Um caminho para o sangue escoar. Isso é a angioplastia. Depois se libera um stent para manter aberto, é uma oclusão longa, então se libera um stent para manter a estrutura toda aberta. Daí se faz um controle mostrando que houve uma revascularização. Então o sangue estava parando, né, antes da articulação, e agora houve uma revascularização. Então o sangue passa por dentro do caminho que foi feito, por meio da angioplastia e com um implante de stent. Então esse é o controle com sucesso técnico, né, após ter dado certo o procedimento. Pelas ilustrações aqui para a gente entender o que aconteceu, existia então uma estenose, um fio guia foi passado, a estenose do caso estava até mais grave que essa, estava mais completa, não permitia passar sangue nenhum fluxo, então foi feita uma recanalização parecida com isso, se insuflou um balão, esse balão amassou a placa ficou toda amassada, e para não correr o risco da placa voltar ou fragmentar e embolizar para distal, para a parte do fluxo distal, a gente coloca um stent, esse stent mantém aquela luz aberta, a luz arterial aberta. Algumas vezes não conseguimos, né, não tem indicação ou capacidade técnica ou material, ou anatomia é desafiadora, a gente não consegue tratar em todos os casos por cateterismo, mas de vez em quando precisa fazer uma cirurgia de revascularização. Aqui a coxa de um paciente, o joelho, a perna está para baixo, aqui tem um aneurisma, esse preto aqui é um aneurisma com um trombo, então a artéria é desse tamanho, é grande, uma artéria que deveria ser desse tamanho, ela está desse tamanho, cheia de trombo, né? Então essa aqui é um tratamento cirúrgico de aneurisma de poplítea no joelho. E no fim, deixar o recado que é sempre, né, bom tratar precocemente qualquer doença, né, o paciente procurar o atendimento precoce para poder não só permitir o tratamento certo e ele menos mutilante, menos agressivo, um tratamento mais fácil de fazer, mas também para permitir a reabilitação precoce. Algumas vezes a amputação é o melhor tratamento para uma determinada situação para o paciente. Então amputar pode parecer às vezes agressivo, mas é uma solução. E a reabilitação é um processo também que é necessário para a pessoa conseguir fazer os movimentos ou conseguir ter uma qualidade de vida melhor ainda. É importante a gente ter esse pensamento, né? Tratamento e reabilitação precoces. Isso é muito importante porque muda um prognóstico, muda a qualidade de vida de uma pessoa, de um paciente. Daí essa avaliação, a gente está falando da doença aterosclerótica, ela é importante. A pessoa ser avaliada, identificar os problemas e se fazer o planejamento terapêutico. E se tiver que fazer alguma cirurgia, que for mutilante ou não, a reabilitação mais precoce possível. Então esses são os recados mais importantes. Aqui a gente deu foco na avaliação do sistema arterial por métodos de imagem, o ultrassom, sobretudo com o Doppler. O Doppler ele mede o fluxo, dá para medir também com espectro, medir a velocidade daquele fluxo.
A angiotomografia, que tem contraste, então, iodado na fase arterial, se para ver artéria, na fase venosa para ver veia. A angiorressonância também tem contraste, o contraste daí é outro contraste, é um contraste que a gente chama de gadolínio, contraste ferromagnético, mas com o mesmo objetivo que o iodo, né, para realçar os vasos, seja artéria ou veia. E a gente falou da arteriografia, né, da angiografia, que é posicionamento de catéter, injeção do contraste iodado, é o mesmo contraste usado na tomografia, mas daí com um diferencial dos demais exames, que aí é possível fazer a terapêutica pelo catéter, fazer angioplastia, implante de stent, fazer angioplastia com balão, implantar stent, implantar endoprótese para tratar aneurisma. Então, tudo isso é possível quando se faz uma arteriografia. Então, se trata várias doenças vasculares também. Eu espero que tenham entendido os recados principais, mas também fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Estou nos canais, né? Tem todas as minhas formas de comunicação. Muito obrigado pela atenção a todos.